Olá, eu sou a Fá Império, sou cofundadora do Delibera Brasil, sou colaboradora associada da Rede Conhecimento Social. Hoje eu estou aqui numa missão bem diferente, como apresentadora de podcast, né? Que a gente faz um pouco de tudo na vida. A gente está lançando hoje o primeiro episódio do ParticipaCast e a gente que vai discutir, né, a questão das assembleias cidadãs por sorteio, como elas contribuem com a sociedade civil, com a participação social, com a construção de políticas públicas no Brasil. Para quem não sabe o que são as Assembleias Cidadãs, eu faço um resumo muito rápido. É uma forma de participação onde o cidadão comum é selecionado por sorteio e é convidado a participar da discussão de uma política pública, de uma questão difícil da sociedade. Ele passa por uma etapa informativa, e uma etapa deliberativa, onde consenso o grupo tem a missão de fazer recomendações para a construção daquela política pública. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Socorro, que é fundadora do Instituto Nós Ilhéus, que hospedou a nossa primeira experiência, né, de deliberação cidadã no Brasil, e é uma liderança muito importante da sociedade, e com a Cláudia Pessoa, que é da Rede Jandiras, lá de Belém, que também participou como sociedade civil da Assembleia Cidadã lá de Belém. Então eu queria pedir para vocês, começando por você, vou começar pela Cláudia, depois eu vou para você, Socorro, contasse um pouquinho, enfim, de você e como é que a Assembleia Cidadã chegou na sua vida e como é que você viu essa experiência nesse primeiro momento. Certo. Olá a todos e a todas que estão assistindo e acompanhando. Eu me chamo Cláudia Pessoa, sou natural de Belém do Pará, tenho 28 anos, eu sou formada em Ciências Sociais e eu posso dizer que a minha atuação na sociedade civil é um pouco recente, né? Eu tinha um pouco mais de envolvimento assim, com o âmbito da pesquisa e a minha atuação na Rede Jandiras, na verdade, a Rede Jandiras é uma rede de mulheres, unicamente de mulheres, formada em 2021. E nós, então, atuamos dentro dessa questão da incidência climática, dentro do advocacy. E desde 2021 nós estamos atuando na cidade de Belém. E o convite veio para a Rede Jandiras através de uma das nossas integrantes, que atualmente é a nossa presidenta, que é a Valesca Queiroz. Veio pela pessoa da Marisa, e foi como na Rede Jandiras nós não temos ainda esse processo de formalização, então não tinha cargos definidos, né? Sempre ficava muito a cargo assim, da agenda de cada integrante. Então, a proposta veio, vamos lá conversar. Teve uma primeira reunião com a Fé, com a Marisa, com o Ivan também. E, enfim, nós achamos assim a proposta maravilhosa. Acho que todo mundo que tem essa oportunidade de estar ouvindo pela primeira vez fica assim um pouco ludibriado, né? Nossa, uma metodologia muito interessante de participação. E a Rede Jandiras sempre tem um dos propósitos, né, de trazer o morador, de trazer essa população para o centro do debate político, onde muitas vezes ele é negligenciado, né, onde muitas vezes foi um não espaço, né, para essas pessoas. Então, surge esse convite, na reunião fui mais uma colega, que era a Ruth Costa. Então, depois dessa reunião, nós fizemos uma reunião Deliberação interna, uma interna. deliberação, e ficou assim, quem é que tem disponibilidade, né? Todo mundo achou assim, a proposta interessante, mas era muita questão de tempo acompanhar o processo, exatamente, né? E ficou na figura assim, minha, Cláudia Pessoa, da Júlia Dias e da Ruth Costa. Então ficou nós três nesse papel ali de estar fazendo essa articulação local, né, através da Rede Jandiras, com o Delibera Brasil, com a Rede de Conhecimento Social. E foi uma experiência, assim, para mim, pessoalmente, foi uma experiência divisor de águas. Porque, como eu disse, eu vinha da pesquisa, mas faltava um pouco da prática. Então, quando a gente vê na prática realmente tudo aquilo que a gente estuda e fica muito na teoria, a gente vê que é possível, né? Eu sempre digo que são nossas utopias possíveis. Então, quando a gente está dando um passo nessa questão da participação, de estar fortalecendo a cidadania, de estar fortalecendo a democracia e no nosso território,
isso é muito impactante. Então, no primeiro momento que eu posso dizer que foi esse divisor de águas para mim, eu passo a olhar com outros olhos, né, esses mecanismos de Sem a distância um participação. pouco da academia, Exatamente, né, que tem. exatamente. Aham. A academia ela tem um papel Tem assim, um papel, claro, fundamental. cada um tem Daqui o a seu pouco a gente papel. chega lá, Aham, né? aham. Mas é totalmente diferente de quando isso acontece na prática e de como vai se operacionalizando tudo isso. Legal. E aí, conta para nós, Socorro, você que foi a primeira que deu a abertura para a gente, né, para o Delibera, trazer essa metodologia, precisamos fazer uma primeira experiência para ver como ela se adaptava e como ela funcionava, né, a gente fez lá em Ilhéus, né, em 2017, conta um pouquinho como é que foi essa primeira vez e depois a gente teve uma segunda experiência por lá, né, Socorro, conta como é que foi. Isso, primeiro quem sou eu, né? Eu É, sou a Maria do Socorro Mendonça, as pessoas me chamam de Sol, e sou uma cidadã ilhéense, mãe de 3 filhos e tenho 4 netos, e depois que eu me aposentei, eu resolvi começar a atuar, né, enquanto cidadã mesmo. O que é ser cidadão e como é que exerce esse papel? E aí eu me vi, de repente, envolvida com a questão específica lá da região, que é a construção de um porto, e nesse ínter eu conheci a Marisa, por meio da SOS Mata Atlântica, com o projeto Perguntação. Né? Vamos fazer uma parte, né, esclarecer, né, a Marisa, né, A fundadora Marisa, da Rede Conhecimento Social, né, que é parceira do projeto e tal, só para quem não conhece, Sim. né? Isso, exatamente. Então, a partir disso, eu recebi esse convite, eu fui apresentada para a Sílvia, e nós do Instituto Nós Ilhéus, que temos como missão fortalecer a cidadania, a democracia participativa, né, e o empreendedorismo, e sempre pensando que nós temos que fazer monitoramento social e pensar sustentabilidade. Eu recebi o desafio, a proposta de que fosse aplicada a metodologia em Ilhéus, era a Semana da Mobilidade, e nós aceitamos. E aquela coisa do você topa, né? Eu digo sempre, olha, o problema é esse, é você perguntar, você topa? Eu digo, topo. Então, essa é a palavra mágica, né? Para que a gente aceite mais um desafio. E desafios é que nos move, não é? Eu acho que tudo isso é muito desafiador. Né? Você ter a participação, de fato, do cidadão, né, nos destinos, daquilo que tudo que você pensa que pode ser melhor para o seu lugar, para o seu município, seu estado e até o nosso país, é desafiador. E eu acho que isso é importante. Precisamos de pessoas que tenham coragem de topar. Eu topo e fazer. Então, foi assim a primeira, e depois nós já tivemos uma segunda oportunidade de também aplicar a Assembleia Cidadã, que foi de uma outra forma. Então, inicialmente, é isso. Legal. Contando um pouco, né, agora falando um pouquinho lá da Assembleia de Belém, né, a gente era uma parceria com a Prefeitura de Belém também, né, a gente discutiu qual seria a temática que seria tratada, e a temática escolhida foi a questão da gestão de resíduos sólidos, mas muito na questão da coleta seletiva, né, que era focado nessa parte e tal. Foi um momento que tinha essa oportunidade em Belém dessa discussão, porque havia um edital, né, de convocação de uma parceria público-privada na área de gestão de resíduos e coleta, então era uma oportunidade de discutir e trazer a visão do cidadão para esse momento. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, embora a gente tivesse a parceria da Prefeitura e do Tacelado, que é um programa participativo da própria Prefeitura também, mas como é que foi a construção, como é que você enxergou essa construção, o papel da sociedade civil na construção dessa deliberação, na formação do grupo de conteúdo, né, que é o grupo que debate e leva para o cidadão a informação, ou nas próprias sessões. Comenta um pouco como foi essa questão da sociedade civil na construção desse processo. Certo. Sobre essa questão da sociedade civil, quando foi repassado, né, assim, essa questão de estar fazendo esse apoio, né, de estar mapeando esses atores, os atores mais estratégicos para estarem nesse momento, nessa etapa, mas não só nessa etapa de estar acompanhando o processo de modo mais amplo, foi bem interessante, porque a gente atua no território, mas a gente não conhece também todas as frentes que atuam no território, né? Seria ideal, mas
foi um momento assim que a gente pôde conhecer novas iniciativas. Aham. Então, a Rede Jandiras de outros projetos, de outras iniciativas, nós já tínhamos também um banco de dados com Aham. algumas organizações, com algumas iniciativas. Então, nós fomos lá, mapeamos, acho que isso aqui pode ser interessante, né? E veio também muito a ideia do Instituto Alachaster, que Aham. atua com essa questão da economia solidária, da coleta seletiva, os próprios servidores da Universidade Federal do Pará também. Aham. Então, foram, assim, atores bem estratégicos e que, a partir do momento que a gente fez o primeiro convite, Aham. ficou assim, tá, me explica um pouquinho mais sobre como é essa Assembleia Cidadã. Então, a gente tentou, na medida do possível, estar explicando também, porque a gente ainda estava nesse processo de criar essa intimidade, essa conexão com a Aham. temática, né, com a metodologia. Mas eles se mostraram, desde um primeiro momento, muito entusiasmados. Eles abraçaram a ideia, né? Aham. Abraçaram essa possibilidade de estar trazendo mais essa ferramenta para discutir um tema tão importante na nossa cidade, que é a questão do saneamento básico, né? Ela são vários eixos de atuação, mas quando a gente olha para a questão dos resíduos sólidos em Belém, é uma problemática que persiste, que está persistindo Aham. ainda, né? A gente está vendo. Mas, assim, essas organizações da sociedade civil, elas se mostraram desde esse primeiro momento, vamos lá, como a Sol falou, né? Aham. Bora, topo, bora lá. Aham. Então, foi uma grata surpresa, porque embarcar nesse processo, né? Quando você tem uma ideia inicial, mas que não é tão aprofundada, exige essa coragem também, exige esse reconhecimento com os propósitos que essas próprias organizações possuem. Então, eu senti que teve muito esse acolhimento, e quando o grupo de conteúdo ele foi formado, Aham. a gente teve discussões muito proveitosas, Teve. acaloradas, Acaloradas, né? mas eu acredito que esse conflito é interessante, Certo. sabe? A Aham. partir desse conflito, a gente cria essa síntese de como a gente pode seguir, de como ter esse direcionamento para as nossas ações. Então, eu vejo o grupo de conteúdo com posições e olhares conflituosos, Aham. mas que foram estratégicos para o objetivo que a gente tinha, que era realmente de trazer essa perspectiva, várias Diferentes pontos perspectivas de vista, né? sobre, Aham. exatamente, sobre a questão dos resíduos, sobre a questão da coleta seletiva em Belém. Legal. E pensando lá nesse papel da sociedade civil, né, Socorro, você tem muito esse olhar da importância da sociedade civil como um pouco indutora de processos, né, de provocadora também, além de olhar, né, de controle social, mas também de provocar processos, né? E essas assembleias de Ilhéus, como é que você conseguiu, como sociedade civil, levar para o poder público, estimular que o poder público desse algum encaminhamento, e como você viu essa interlocução? É sempre, cada experiência é única, não é? Aham. Nós tivemos aquela primeira experiência, que foi durante a Semana de Mobilidade, e que conseguimos de forma rápida mobilizar aquelas pessoas. Nós tínhamos ali tantos jovens com 18 anos e aquela senhora de 85 anos. Aham. Então, foi algo muito interessante e que nós conseguimos levar à frente porque nós envolvemos o poder público, né? Nós tínhamos ali o diretor da Sutram, porque era para construir, elaborar uma minuta da lei de regulamentação do mototáxi, né? Então, essas pessoas participaram, nós convidamos e elas aceitaram, se sentiram participando, não é? E se sentiram empoderadas. Foi lindo ver o jovem e aquela senhora ali, todo mundo muito movimentado e gostando daquela participação. E isso se tornou, a lei, a minuta, ela se transformou sim numa lei, ela contribuiu muito com a lei, existe a lei. Agora nós temos uma outra questão, que é continuar provocando o poder público agora para implementar essa lei. Isso acontece em 2017. É rápido? Não é rápido. Não é? Desde você pensar uma lei até que ela seja elaborada, que ela seja votada na Câmara, seja encaminhada pelo Executivo ou por iniciativa do próprio Legislativo, até que ela se transforme realmente numa lei e, a partir daí, ser implementada, demanda um tempo. Isso é natural. No segundo, né, o segundo foi muito interessante. Foi uma evolução, né, Socorro? Foi uma grande evolução. O que aconteceu é que nós conseguimos assim, segmentar
e trouxemos pessoas representativas de cada um dos segmentos para cada uma das audiências, porque nós estávamos trabalhando agora com um espaço que é público, não é? Ele é um espaço público e que o que fazer com esse espaço, que é um espaço de progradação de uma praia. Por causa da construção de um porto, as correntes deixaram de circular ali e teve um acúmulo de resíduos e a praia cresceu. E nós aterro, hoje né? é um aterro, nós temos 61 hectares. Fazer o quê? E aí o gestor vai lotear aquilo, então essa era a grande preocupação. E quando nós provocamos o legislativo para fazer, o legislativo aceitou. Ele só tinha uma questão de dizer, não temos recurso. E aí nós contamos com a atuação firme de 2 vereadores, não é? E eles foram, assim, colocaram os gabinetes à disposição e compraram a ideia, abraçaram a ideia, né? E as pessoas que também trabalhavam nos gabinetes, junto com a equipe do Delibera, e aquelas pessoas participavam, mesmo que virtualmente ou presencialmente, todo mundo querendo participar. A academia, né? Os professores da academia. Fizemos um grupo de conteúdo. Né? Você conseguiu construir um grupo de conteúdo ali muito representativo. Muito representativo, exatamente por quê? Porque a orla, ela não é de quem mora na orla, não é? Ela é da cidade e até da região, porque todas as pessoas que moram próximas, elas usam aquela praia. Até do turista, né? O turista, exatamente. Lá, né? É de todos nós, é de todos. Não é nem só de quem apenas mora em Ilhéus. Então, o que fazer com aquele espaço? Então, esse foi o resultado do que fazer. E a Câmara de Vereadores saiu, depois recebeu, nós tivemos uma audiência, né? Para entrega dessa carta de recomendação, e o próprio Legislativo encaminhou para o Executivo. Então, agora nós temos um outro desafio, que é fazer com que essa carta de recomendação, tudo aquilo que está ali, conste também já do plano plurianual do próximo governo. Nós temos eleição esse ano, próximo ano temos o plano plurianual, e continuar a sociedade, buscar essas pessoas ainda e trazer, olha, você participou, vamos lá, o que é que nós vamos fazer? E fazer com que eles implementem, e comecem esse trabalho, porque ali não se tiver uma vontade política muito grande, é um projeto de governo, sim. Pode ser realizado num governo. Se não, vai ser de Estado. Vai passar para um outro governo, mas vai ter que ser concluído. E precisa, sim, da sociedade civil empoderada e certa de que aquilo é o melhor para todos nós. Então, é dessa forma que a gente atua e vem buscando atuar em vários espaços de governança. Eu acho interessante que você comentou no começo a questão de que a Câmara de Vereadores abraçou a ideia, mas não tinha recurso para fazer, né? Isso é uma questão, né, na participação, né, Socorro, em todas as instâncias, porque aí você teve que, além da equipe do Delibera que trabalhou, ainda teve um outro financiador para viabilizar um processo que poderia vir do próprio poder público, não é? Exatamente. Então, eu acredito que o poder público ele tem que conhecer, não é, de um modo geral, conhecer essa ferramenta, essa metodologia, para já constar do orçamento, não é, a possibilidade de quais são os temas mais importantes da cidade que podem ser conflituosos. Esse é o papel do gestor quando ele assume um governo. Se ele assume, ele tem que conhecer a cidade. Se ele conhece a cidade, conhece os problemas e vai saber se aquilo é ou não conflituoso e já prevê a aplicação de uma metodologia como essa que faz o cidadão mais feliz e certo de que está realmente participando do processo. E eu não tenho dúvida alguma da importância e do resultado desse processo. Eu acho que não existe nada melhor. Eu não conheço nada melhor ainda. E você comentou, Cláudia, da questão que teve algumas reuniões meio conflituosas, né? Durante as sessões de deliberação, a gente teve um momento bem interessante, que foi a apresentação, né? Quando as pessoas, os grupos interessados, as partes interessadas foram apresentar os diferentes pontos de vista sobre a questão da coleta, né? Então, conta pra gente como é que foi. Você acha que durante a Assembleia os participantes tiveram a oportunidade de ouvir as diferentes posições, seja do poder público, seja de outros atores envolvidos na questão? Como você viu esse momento? Certo. Então, como eu falei anteriormente, né, o grupo de conteúdo teve muito esse envolvimento da sociedade civil e teve também a figura do legislativo, através da vereadora Gisele Freitas, que é de um mandato coletivo.
E teve também assim, um grupo de atores essenciais que foram as cooperativas, né, de catadores. E, assim, em todas as sessões, a gente trouxe esses pontos que foram levantados, né, nesses processos de informação, de levantamento de dados com o grupo de conteúdo. E quando você pergunta, né, Fê, essa questão de trazer essas diferentes perspectivas, eu acredito que todas foram lançadas ali para análise e avaliação dos cidadãos presentes. Então, nós tivemos representantes da Secretaria de Saneamento trazendo essa ratificação, né, do edital, defendendo, né, o edital, aquele olhar muito técnico, por vezes, que foi amplamente criticado e que levou, né, a longos debates sobre isso. Nós tivemos também essa visão dos próprios catadores que, na cidade de Belém, de fato, são quem fazem esse trabalho, serviço, né? Esse trabalho que não é reconhecido, que não é valorizado e que não é remunerado, né? O reconhecimento, a valorização passa por diferentes elementos. E teve essa parte da universidade que vem trazendo essa análise teórica e prática também. Então, acredito que tudo isso serviu para balizar as avaliações dos cidadãos sobre esse edital. Então, a partir do momento que eles observaram essas falas desses representantes do Estado e foram para a análise do edital, viram que, olha, mas o que ele fala aqui está aqui um pouco diferente, ou não está contemplando o que o cooperado dessa cooperativa de catadores está falando. Então, eles realmente tiveram esse processo de informação, sabe? E não só de ser informados no sentido da tutela, mas eles tiveram toda essa autonomia de apontar, de questionar. Teve em uma das sessões que a vereadora foi, né, e apresentou algumas propostas. Então, realmente, eles se sentiram assim, pertencentes naquele momento, né, pertencentes nesse processo de cidadania, de questionar, de apontar e de criticar, né? Então, teve essas discussões acaloradas não só entre os integrantes do grupo de conteúdo em si, o poder público, mas também da própria população com o poder público, né? E isso eu achei assim, fundamental, porque uma coisa é quando o morador critica isso de dentro da sua casa e está distante desse poder público. Outra coisa é quando ele está de frente com esses atores e tem essa chance, né, diretamente de estar ali apontando. Né? Então, todas as assembleias, as sessões da Assembleia, elas conseguiram proporcionar esse embate proveitoso, digamos assim, para a gente construir ali depois a carta de reivindicações de uma forma mais sólida. Fê, eu quero complementar que nós tivemos também o momento da participação do executivo, né, com os técnicos, os especialistas, né? Então, quem eram eles e o que é que eles estavam dizendo? Mas não eram apenas eles, porque aí nós também trouxemos especialistas que são arquitetos, né, e que conhecem experiências outras e que seriam válidas para aquele momento, para que fosse resultado daquilo que a gente estava buscando, né, o que de fato fazer. E bacana também, e eu acho que as pessoas se sentiram muito à vontade com a participação dos vereadores, também, né? Tanto da professora Enilda, né, que é do PT, quanto o vereador Vinícius Alcântara, que à época era do Partido Rede. Então, eles dois abriram mesmo os seus gabinetes e as pessoas se sentiram muito à vontade, independente da questão partidária. Eu acho que isso foi bem bacana, né? Construiu muito. E depois também com o Sindicato dos Professores. Né? Foi uma experiência fantástica. Eu sou apaixonada. Eu lembro bastante lá na Diles, que me marcou, foi a participação do professor, esqueci o nome dele, que falou Gil. Gil, que falou da questão do nível do mar. E era uma explicação muito técnica, muito difícil, né? Não sei se você estava no dia. E ele encontrou uma forma muito didática, pegou um cabo de vassoura, começou a explicar, as pessoas foram entrando naquela... E ao final, uma coisa que, olha, que eu olhei o gráfico, eu falei, nossa, quem é que vai entender isso aqui que ele está apresentando? Era muito acadêmico. Mas ele conseguiu,
passar a mensagem, tanto que no documento de recomendações entrou, né, que deveria se levar em consideração os pontos aonde vai subir o nível do mar e não vale a pena investir em nada ali, né? Foi muito interessante, né? Também. Até hoje as pessoas já falam. Tem gente que ainda fala, puxa, depois quando aumentar o nível do mar, nós vamos ter que ter uma ponte para acessar a ponte que foi construída. Então, porque é o lugar que vai primeiro sofrer, né? E ele é oceanógrafo, né? Doutor em oceanografia, e aquela área ali mesmo está muito estudada por alunos, por meio de TCCs, tem algumas dissertações e até teses já que estão fazendo, e é muito sério o que está acontecendo lá e o que vem acontecer, né? Mas é isso. As pessoas negam, mas a gente tem que... A realidade está aí, né? Acontecendo. Não, é legal. E pensando, né, agora também, né, na questão lá de Belém, a carta de recomendação ficou pronta, né, em cima bastante do próprio edital, né, recomendações que eram bem focadas, né, que poderiam ser levadas em prática. E como é que você enxerga agora como sociedade civil e tal, está tendo uma articulação nesse sentido, mas para que isso seja realmente levado, foi entregue, né, à prefeitura, mas que possa de alguma forma ser cobrado, que aconteça o que a própria prefeitura disse que aconteceria em relação à coleta seletiva, né, de que haveria um aumento no município. Bom, lá em Belém está tendo esse burburinho ainda, está muito nessa expectativa, né? Porque recentemente foi celebrado o contrato, né, da parceria público-privada com a empresa que vai executar esses serviços. Mas o que, assim, eu sinto enquanto cidadã, enquanto parte da sociedade civil que está atuando ali no território, a gente fica preocupado, porque a gente está vindo de uma gestão com sérios problemas de execução de serviços básicos na cidade. E quando a gente olha para o edital, foi um edital assim, extenso, né? Muitas pontos a serem realmente melhorados ali, que tem propostas super relevantes de serem acatadas, de serem implementadas pela Carta dos Cidadãos. Então, eu vejo um pouco, assim, com um pouco de preocupação o cenário futuro dessa questão, principalmente da coleta seletiva lá em Belém, porque algumas questões do edital elas não foram repensadas, ainda que já tivessem sido apontadas anteriormente, né? O edital veio muitas vezes para o Ministério Público, então, assim, a prefeitura tem atuado na questão da limpeza urbana até agora, né? Então, a gente fica esperando os próximos passos. Está tendo também uma questão de reativação do lixão do Aurá, que é um grande lixão a céu aberto que já está completamente fora das normas, né, da política nacional também dos resíduos sólidos. Então, a gente está bem preocupada com essa questão. Acho que é um momento realmente de nós estarmos ali em articulação com a própria vereadora, com o próprio legislativo, porque ela, na figura do mandato coletivo dela, se comprometeu também de estar ali levando, levando essa discussão. Então, ela na figura de vereadora do Legislativo, de estar fiscalizando o que o Executivo está fazendo também. De estar, ao mesmo tempo, o que está no edital, o que foi também cobrado pelos próprios cidadãos, porque os cidadãos reunidos ali, eles eram uma parte representativa da cidade de Belém. Né? Então, de estar realmente nesse processo de cobrança, porque agora é o momento deles estarem fazendo. A gente esperou por muito tempo agora esse edital, foi celebrado com problemas, né? Mas você vai aproveitar o momento agora. Exatamente, esse é o momento de estar fazendo. Então, é de cobrar o legislativo para que o legislativo faça parte dele, e está te cobrando também diretamente com o executivo. Está cobrando a Secretaria de Saneamento, está cobrando todas essas instâncias que devem estar atuando agora que tem um edital. Bom, era o edital que estava com problema aí para ser de fato firmado, então está aí o edital, né? Vamos fazer com que o mínimo que está composto aí, está apresentado, seja cumprido. Uma realidade. E é interessante só de ressaltar também que os cidadãos que participaram da Assembleia, eles ainda estão cobrando, né? Eles ainda estão atentos, ainda estão super mobilizados de estar questionando, mas as recomendações que a gente
apresentou não foi seguido, né? Então, aproveitar também esse momento de empolgação, não sei se seria a palavra mais certa, mas empolgação realmente no sentido de ser impulsionado a estar fazendo essas críticas e estar fazendo esses Essa apontamentos cobrança, né? para a prefeitura. Legal. E para finalizar, Sol, você com a sua experiência toda aí, né, como sociedade civil e doutor, como é que você falaria para o gestor público em relação a às assembleias cidadãs ou esse modelo de participação? Que conselho você daria para, de alguma forma, fazer o gestor público entender da importância de escutar mais e de abraçar um pouco essas recomendações que vêm da cidadania? Como você acha que a gente pode fazer isso? Eu fico imaginando, Fê, que, por exemplo, o que foi que aconteceu? Da gente relembrando um pouquinho, os nossos vereadores, eles que começaram, e até o presidente da Câmara, eles romperam com o executivo. Se romperam, nós temos aí uma barreira, né? O que fazer agora? Como avançar? Porque a política é uma eterna negociação, né? E se essa negociação ela acontece de forma saudável, e isso é algo que é muito importante para a cidade, eu entendo que o prefeito, o gestor, nesse caso específico, deveria ouvir a sociedade civil quanto àquele projeto e aquilo que foi levado a ele pelo legislativo. O conselho que eu dou, não só para o gestor da minha cidade, que certamente agora vai querer fazer o próximo prefeito a partir de uma indicação dele, não é? Que ele ouça a sociedade civil como ele ouve durante a campanha. Não é? E eles normalmente não ouvem, eles esquecem, eles fogem, eles não têm tempo. Então, eles não querem mais ouvir a sociedade, porque eles entendem que ouvir a sociedade é só até o momento em que eles chegam ao poder. Quando eles chegam ao poder, eles são o poder. E eles não são o poder, eles estão no poder. O poder é nosso. Agora, o que nós precisamos é de uma sociedade civil cada vez mais consciente de que nós é que somos o poder. Não no sentido de confrontar, mas de contribuir e ter gestores que sejam sensíveis a às demandas da sociedade. Então, é isso que é esse conselho que eu levo, não só para o gestor, como para os candidatos, por exemplo, à gestão do município onde eu atuo e os que estão próximos de Ilhéus e todos do país. Isso é que importa. Tomara eles ouçam o nosso podcast. Eu levo. Então, agora, para finalizar, eu vou trazer uma pergunta do Douglas, que é do Uno Periferias. Ele participou lá da Assembleia de Niterói, como sociedade civil também. E ele vai trazer uma pergunta para a gente, para vocês responderem. Como você pensa na resolução efetiva dos problemas da juventude para ser resolvido em assembleia dentro da sua comunidade? Quem quer começar? Cláudia, pela juventude? Posso Depois começar. nós vamos pela experiência. Posso começar. Bom, essa questão da juventude é bem interessante. Eu olho assim para a cidade de Belém, nós temos muitas iniciativas da juventude, para a juventude, mas não só para a juventude pensando e pautando o seu próprio território. Então, pensar nessas resoluções efetivas é sempre um desafio, né? Quando a gente pensa em efetividade, em eficiência e eficácia da coisa, é sempre um desafio. Mas, em termos práticos, eu acredito que, além, né, a gente fica sempre pensando, o poder público tem que nos ouvir, o poder público tem que nos ouvir. A questão, acho que, acredito que não seja só ouvir, né? A juventude, ela já tem planos, ações concretas. Por exemplo, a Rede Jandiras, nós temos uma agenda com propostas para a mitigação dos efeitos da crise climática. Então, é realmente acatar aquilo, sabe? Pensar nessa inclusão da juventude em conselhos, em todas as instâncias possíveis de participação, de estar atraindo essa juventude, porque a juventude está atuando, né? Está atuando muitas vezes à margem. Então, essa margem ela tem que deixar de existir. Né? O Estado ele tem que favorecer esses canais de participação. Incorporar, né? Incorporar, exatamente, porque as demandas elas já estão sendo construídas. Então, elas têm que alcançar esse patamar de expansão e de visibilidade.
Então, eu acredito que as soluções efetivas para a juventude, a própria juventude já está construindo. Aham. Basta o Estado abrir esses canais de participação para poderem implementá-los. E talvez, Socorro, trazer um outro olhar, um pouco da mescla da experiência com a juventude que essas assembleias trazem, né? Que também tem o seu valor, né? E eu acredito que, como a gente pensa em democracia e pensa em diversidade e pluralidade, não deve existir nada específico para a juventude. É a juventude estar com todos nós em todos os espaços, para que eles conheçam e saibam da experiência, do que já existe. E dessa linha, o que é que nós, enquanto Instituto Nossa Ilhéus, fazemos? Não é? Nós temos um projeto que a gente atua junto com a Transparência Internacional, junto à universidade, onde está essa juventude, e nós incluímos eles como avaliadores dos portais de transparência das prefeituras. E fizemos agora e realizamos um convênio, e esse convênio é com a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, que são esses jovens que chegam à universidade e com os diversos problemas, né? Que eles são de periferia, eles entraram por meio de cotas, quem são esses jovens que têm deficiência? Então, e não são deficientes, eles têm, não é, deficiência. Então, a juventude negra, a juventude, não importa, o jovem de forma plural, né? Principalmente que estão ligados a essa pró-reitoria. Esse ano nós já estamos fazendo isso, já selecionamos 16 jovens, e isso vai mexendo com eles, eles vão tendo, é tão lindo quando termina que ele diz assim, puxa, eu não tinha ideia do quanto isso era bacana, né? Eu agora estou trabalhando no Sebrae em um projeto que quem está entrando em contato comigo é alguém que já trabalhou na avaliação, né, dos portais de transparência, que é uma jovem que agora está trabalhando no Sebrae. Então, isso, acho que é dessa forma que a gente tem que incluir o jovem. Não é fazer nada apenas para o jovem, porque aí alguém vai olhar e vai dizer assim, esse jovem, né, não tem o que dizer. Não sabe de nada. Estão sonhando demais. E eles não estão sonhando, eles podem contribuir muito. Então, quanto mais jovens nós tivermos nos espaços de governança, tendo, por exemplo, vagas garantidas para o jovem nos espaços de governança já existentes, eu acho que é muito melhor do que criar um espaço de governança específico para jovem, para a participação dele. Acho que é dessa linha, é a sugestão. Bom, vamos encerrando aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, participação, pelo trabalho que vocês fazem, e espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de conversar. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Nós agradecemos, né? O Instituto Nossa Ilhéus está aqui para contribuir com aquilo que é possível e estiver ao nosso alcance. Sempre. A Rede Jandiras também, nós continuamos nessa missão de estar efetivando algumas das recomendações e atuando sempre em prol da sociedade civil e para a sociedade civil. Muito bem. Muito bom. Pronto? Passamos?